Alabado e adorado seja Jesus no Santíssimo Sacramento ao altar, e bendita seja a sua Mãe Santíssima e Nossa Mãe. Eu me chamo Juvenal Figueira, este é o meu canal católico no YouTube. Venho aqui a estes meios para ajudar todo aquele que queira ouvir a palavra de Deus e que se queira formar como um verdadeiro católico, com conhecimento da nossa Santa Igreja, da palavra de Deus e do catecismo da nossa Santa Igreja. O fim é com o fim de que nós, católicos, sejamos mais preparados, sejamos formados verdadeiramente como verdadeiros católicos no catecismo da Santa Igreja e nas Sagradas Escrituras, nos caminhos hacia Deus. O importante que é ter conhecimento da nossa fé, para assim nós podermos aprender e estar formados para ensinar aos nossos filhos na verdadeira fé católica, com conhecimento da nossa Santa Igreja, dos sacramentos, da Palavra de Deus, do catecismo da nossa Santa Igreja. É muito importante para estes tempos difíceis, para estes tempos modernos, onde vemos tanta divisão e tantos pensamentos contrários às ensinanças da nossa Santa Igreja e às ensinanças de Deus por meio da Sagrada Escritura, a sua palavra. Hoje em dia já não se toma em conta as ensinanças da nossa Santa Igreja, querem impor-nos umas ideologias contrárias aos ensinamentos da nossa Santa Igreja, o que Deus nos ensina através da sua palavra, como devemos comportar-nos e viver neste mundo, os valores cristãos, os valores da família, do pai, a mãe e os filhos. Querem impor-nos outras coisas que não é família. Família é entre um homem e uma mulher e os filhos. Contrário é do diabo e de Satanás, não é de Deus. É por isso que nestes tempos modernos, últimos tempos, é necessário. Imagina-se, nos Estados Unidos vão inaugurar um templo satânico. Imagina-se, se ouve dizer que se é esgotado as entradas, artistas, músicos, está a ver? Para Deus é difícil, para Satanás, sim. O mundo corre, a humanidade, muitos correm detrás dele. Para os caminhos de Deus é muito difícil. A humanidade não tem tempo de se afastar do Criador para seguir o satânico. No México também tenho conhecimento de onde também querem construir um templo satânico. É um mundo global. Querem globalizar tudo como se for uma só nação. A nova ordem mundial, com grandes poderosos, um plano diabólico que há por detrás de tudo isto. Esses poderosos
estão pressionando a muitos governos de vários países para que aprove os abortos e esses casamentos de José com José e Maria com Maria, matar os inocentes, a Agenda 2030 para reduzir a população mundial, para que a nova ordem mundial possa governar com menos população mundial. Isto aqui falá-lo, para que todos nós tenhamos conhecimento de todo este plano satânico, diabólico que é por detrás de tudo isto, para destruir as famílias, com falsas ensinanças às crianças, adoctriná-las, com ensinamentos contrários ao que se ensina na Santa Igreja e o que o pai, os pais e as mães ensinam em casa. Acreditem que é urgentemente que todo pai e mãe de família se prepare, se forme como verdadeiro católico conhecedor do sacramento da nossa Santa Igreja, da Palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, do Catecismo da nossa Santa Igreja, que conheçamos a fundo as riquezas da nossa Santa Igreja, do preço tão alto que Jesus pagou por todos nós, na cruz, sua morte na cruz, a riqueza que temos no altar, na Eucaristia, Jesus realmente presente, não simbólico. Um conselho que eu dou a todo católico: é necessário se formar como verdadeiro católico e ter conhecimento da nossa fé, para não cair e tantas coisas falsas que há neste mundo, como ir detrás de adivinhadores, de adivinação, de horoscópios, a nova era, tanta coisa cai por aí que tendria que eu pôr-me a pensar e nombrando uma por uma, pois são tantas que nem sei. Tantas para destruir a fé de nós católicos, para levar-nos a um falso ensinamento, a condenar nossa alma, por seguir essas falsas crenças. Tanta coisa que se vê por aí. Por isso, deste meio faço um chamado, um alerta, para que todo católico abra os olhos, despertem e examine bem o que estamos a ver. Nos tempos dos meus avós e meus pais, não se via tanta coisa que estamos a ver hoje em dia. Hoje em dia a humanidade acredita em qualquer coisa, que vê em redes sociais, que vê no horoscópio, a astrologia, a adivinação e tanta coisa que dizem que dá sorte, tanta coisa por aí, falsas crenças. Por isso é necessário, e nas Escrituras nos fala de todas essas coisas. É um erro de nós católicos de não ler a palavra de Deus, ensinanças, o lindo e bonito que nos diz aqui nas Sagradas Escrituras. Hoje vou ler aqui uns textos das Sagradas Escrituras, quando Jesus se aparece aos discípulos depois de haver ressuscitado. Vou ler aqui o capítulo 20
do versículo 20, do versículo 19 ao versículo 29. Aparição aos discípulos. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, com medo das autoridades judaicas, veio Jesus, põe-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o peito. Os discípulos encheram-se de alegria por verem o Senhor. E ele voltou a dizer-lhes: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Em seguida, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados ficarão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes ficarão retidos. Aqui o Senhor está dando autoridade aos discípulos e o Papa, os obispos, cardeais, sacerdotes, para perdoar pecados e retê-los também. É necessário. Por isso, é necessário que nós católicos sejamos formados e lemos a palavra de Deus, o catecismo da nossa Santa Igreja, e conheçamos a riqueza da nossa Santa Igreja, dos sacramentos, para estarem com conhecimento e que nós aprendamos a ter conhecimento do significado desse sacramento da confissão com o sacerdote. Deus lhe deu poder ao sacerdote, aos seus ministros, para perdoar pecados. É para que nós venhamos a confessar-nos. Quando o sacerdote, quando nos confessamos, o sacerdote, e dizemos todos os males que cometemos nesta vida, vamos com o coração arrependido, e ao terminar o sacerdote nos absolve, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os nossos pecados ficam perdoados, porque assim o Senhor lhe deu essa autoridade aos seus ministros para perdoar pecados. É por isso que é muito necessário ter conhecimento, porque é o mesmo Jesus que nos diz aqui, não são palavras minhas, é a palavra de Deus. É importante, e tudo aquilo que diz que não é necessário confessar-se com o homem, não se está confessando com o homem, está se confessando com o ministro de Deus. É isso que está fazendo naquele momento, porque assim o Senhor mesmo nos diz aqui. É importante ter conhecimento desse sacramento. Agora vou terminar lendo. Tomé, um dos 12, a quem chamavam Gemeu, não estava com eles quando Jesus veio. Diziam-lhe os outros discípulos: vimos o Senhor, mas ele respondeu-lhes: se eu não ver o sinal dos pregos nas mãos
e não meter o meu dedo nesse sinal dos pregos e a minha mão no seu peito, não acredito. 8 dias depois estavam os discípulos outra vez dentro de casa e Tomé com eles. Estando as portas fechadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse-lhes: a paz seja convosco. Depois disto, a Tomé: olha as minhas mãos, chega cá o teu dedo, estenda a tua mão e põe-a no meu peito, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu-lhes: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: porque me vistes, acreditastes? Felizes que os que creem sem terem visto. Isto é a palavra de Deus. Glória a ti, Senhor Jesus. Aqui o Senhor nos diz: feliz aquele que sem ver acredita. É a nossa fé. Sabemos que Jesus veio ao mundo, andou com o povo de Israel, escolheu os seus discípulos, pregou a palavra de Deus, ensinou nas sinagogas, foi crucificado, inocente só por dizer a verdade, chamar-se filho de Deus e fazer-se Deus, pois ele é filho de Deus e és de Deus também. E pagou um preço muito alto, mas Jesus veio, como está escrito nas Sagradas Escrituras, deveria vir este mundo, crescer e sofrer e morrer por nós, para purificar-nos do pecado. Mas não é só que nós temos que pôr a nossa parte, confessar nossos pecados, ir à Santa Igreja, que Jesus está aí presente no sagrário, no altar. Quando o sacerdote oferece o sacrifício que é Jesus, ele está realmente presente aí. Não é simbólico, é real. É necessário nós ter conhecimento da riqueza da nossa Santa Igreja, dos sacramentos, como a confissão, o batismo, o crisma, o matrimônio por igreja. Que é muito importante. Família, entre o homem e a mulher e os filhos. O que a Igreja defende e ensina. Nossa Santa Igreja, temos riquezas muito grandes da nossa Santa Igreja. E é por isso que nós aprendemos a ser católicos formados verdadeiramente nas Sagradas Escrituras, no Catecismo da Santa Igreja, e aprendamos a defender a nossa Santa Igreja. Não podemos ser católicos e falar mal da nossa Santa Igreja. A nossa Santa Igreja é de Jesus, é um patrimônio que só pertence a Deus. A Jesus lhe pagou um preço muito alto e bem cruel por esse patrimônio. O Papa, os obispos, cardeais, sacerdotes são administradores desse patrimônio. Nós nunca devemos deixar de ser católicos por com algum do obispo, sacerdote já é cometido. Não podemos deixar de ser
cristãos e deixar de ir à igreja por isso. Porque todos eles que cometam o que tenha que às vezes sofre por aí, eles vão render contas a Deus. E nós também. E por isso é necessário que nós tenhamos conhecimento e não nos afastemos da nossa Santa Igreja por ver certas coisas, os erros dos consagrados, dos administradores que administram a Igreja, mas o património é de Jesus. E Jesus pagou um preço muito alto por ele. É por isso que eu faço um chamado por meio deste meio, do YouTube, redes sociais, a todo católico e não católico, e o que não é católico, a que se converta verdadeiramente, porque Deus é real, Deus existe. O céu é real, existe. O purgatório também. E o inferno existe e o diabo existe. E a melhor maneira do diabo fazer que não existe é fazendo crer às pessoas que ele não... que isso é um conto dos antigos. Não. É real. E hoje mais que nunca trabalha de noite e de dia para ganhar almas para ele, para o inferno. Tudo o que vai aí fica privado da presença de Deus. E mais nunca sai daí. Se condenou eternamente. Por isso é necessário também, sou um grande pecador, como qualquer outro ser humano. Cometi muitos erros na vida. Sempre digo isto cada vez que gravo um vídeo no YouTube. Também é como um testemunho. Me afastei por muitos anos também, cometi muitos erros, ofendi muito a Deus. Hoje tenho o pouco conhecimento que tenho da nossa Santa Igreja, dos ensinamentos da nossa Santa Igreja, da Palavra de Deus. Pena que sinto não tê-los quando era um jovem adolescente. Assim não era ofendido tanto a Deus como a Deus já está ofendido. Deus está muito ofendido. Lo estamos crucificando novamente. Com tanta maldade cá no mundo, tanto ódio, guerras, matando os inocentes por ano, em abortos. Morrem mais de 16,3 milhões por ano no mundo inteiro. Crianças são arrancadas do ventre da sua mãe, com pincel, arrancam o bracito, as perninhas. Isso é uma monstruosidade. Estamos a ver. Por isso, há que condenar o aborto, que é uma monstruosidade em contra dos inocentes. E tanta maldade que estamos a ver no mundo. Por isso é necessário que nos convertamos verdadeiramente e façamos penitência e confessamos verdadeiramente de coração, porque vêm tempos duros. Nossa Mãe Santíssima, aos videntes, em vários países do mundo que se aparecem, nos chama urgentemente a que nos convertamos, que haja uma penitência, antes que seja demasiado tarde. Ela nos diz que o homem preparou a destruição do nosso planeta, preparada pelos homens. Isso estamos a ver muita coisa por aí. A oração impede
muita coisa, mas o que está escrito vai vir para estes últimos tempos, que nos fala João no Apocalipse, que o fim dos últimos tempos não é fim do mundo, senão um tempo onde vai haver muita maldade e muito sofrimento. Por isso é necessário que nós católicos despertemos, estamos distraídos. Por hoje não vou alargar mais este vídeo. Peço a todo católico e não católico que veja este vídeo, que se queira subscrever ao meu canal e partilhar o vídeo e que dê um gosto se gosta, para que assim o YouTube possa recomendar a mais irmãos católicos e não católicos, para assim poder ajudar a todos aqueles que se aprenda a formar-se como herdeiros católicos e a ter conhecimento da riqueza da nossa Santa Igreja, da Palavra de Deus, do Catecismo da nossa Santa Igreja, para estes tempos difíceis que nos aproximamos, já estamos entrando nesse tempo. Obrigado a todos e que Deus abençoe a todos. Boa noite.